Eu vou ler aqui Mateus 25. O sermão profético continua e a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus disse, né, para que nós nos prepararmos para quando a sua vinda ele não encontre fé. Como ele disse, quando eu vier encontrarei fé na terra? Aí muitos falam, qual seria a fé, né? A fé seria a obediência, porque Jesus, ele foi obediente a seu Pai. Desde Gênesis a Apocalipse, ele já estava lá com ele. Ele se fez homem para que nós cresse que ele é Deus. Então ele disse para que nós obedecesse os mandamentos. O Senhor não veio, Jesus disse que não veio para não cumprir os mandamentos, mas para cumpri-los. Ele resumiu 10, que significa a boa dádiva de Deus, em 2, que seria o amor ao próximo. Nós conhecemos uns aos outros, não ficarmos pensando mal um do outro, né? Não ficarmos com indecência na presença do Senhor, que nós seja vigilante, que o nosso saber vem do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Ele diz: quem vê ao Pai, vê a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além de mim. Então eu creio que para nós se prepararmos, o primeiro passo é amar o nosso Deus acima de tudo. Como que nós amamos o nosso Deus acima de tudo? Nós temos que estar na presença do Senhor. Estamos, mas nós não podemos estar na presença do Senhor e pensar mal do nosso próximo. O que é pensar mal? Você pensar que o teu próximo não ama a Deus. Se Deus disse para vigiar, é para vigiar. Quais são os mandamentos? Honrai teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. Não foi possível honrar meu pai, por quê? Não foi possível honrar minha mãe, por quê? Nós amamos o nosso pai e a nossa mãe no mesmo sentimento, assim como Jesus nos amou. Ele deu de si próprio. Nós damos de si próprio, porque o nosso corpo, ele não quer transparecer, ele quer aparecer.
Ele quer multiplicar. Mas a multiplicação de Jesus foi a multiplicação dos peixes. Os peixes quer dizer o quê? Que aonde nós lançar a nossa rede, nós vamos pescar. Nós vamos receber bonança. Né? Qual é a bonança? É a pessoa ouvir a palavra do Senhor e crer. Cada um tem a sua fé. É uma só fé. É Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos torna feliz para uma boa vida, uma boa harmonia familiar. Mas quem crerão? Quem crê que Jesus é Filho de Deus? Né? A obediência não vem só do Pai, mas do Filho também, porque o Filho é a lei, o Filho é o governar, o Filho é o sentir a presença do Pai, né? O Filho é aquele que veio para nos salvar. E é aquele que disse, eu sou a verdade. Então nós temos que viver a verdade. Não adianta nós ficar igual um labuzeiro, chupando uva, chupando manga e dando o nosso dever para os outros, né? A nossa paz espiritual está em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim diz Jesus, amai vossos irmãos como eu vos amei. Assim como foi que ele amou, ensinando a verdade. Não adianta você esconder a verdade. Fale quem é o Pai, fale quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Eu adormeci na lei 15 anos. Eu fui dizimista de uma casa de oração, porque o Espírito de Deus ordenou assim. Porque ele quis assim, porque ele conhecia a minha debilidade, a minha fraqueza, a minha harmonia familiar não era tão boa, porque nem todos crêem que Jesus é o Filho de Deus, mas aquele que crê recebe, né? Nós temos que crer, como esse momento agora difícil, esse momento de estar falando sobre esse Covid-19, eu volto a falar que o Covid-19 é porque nós não sabemos o que fazemos, nós temos falta de fé, nós não temos esperança divina ainda, nós adoramos, mas a experiência com Deus é vivê-la, é tê-la na presença do Senhor. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é toda a palavra que sai da boca de Deus? Você vai comer a Bíblia? Vamos comer a Bíblia. Vamos nos alimentar da palavra. Mas Jesus disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir, escutar, todo mundo escuta. Poucas pessoas têm debilidade física para escutar. E muitas usam aparelho para escutar. Mas ouvir a palavra de Deus. Qual a nossa harmonia com Deus? O que tiramos da palavra de Deus para entender quem é Jesus, quem é Deus? É o mesmo caminho. Não podemos ficar distorcendo a palavra, como está escrito lá em Mateus 19. Vamos ler lá em Mateus 19 para nós entender? Glória a Deus, aleluia. Mateus 19, que fala: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relacionamento extraconjugais, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus disse: comete adultério. O que seria o adultério? Você pode me informar? Seria qual a cláusula
na justiça que lhe diria qual seria o adultério, não o que ela praticou, mas o que ela vai praticar. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar-se. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a uma criança, onde Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque desse é o reino dos céus. Hoje veio a mim o reino dos céus. Glória a Deus. Aqui também Marcos, também vamos ler mais um versículo, né, para entender a separação do homem e da sua esposa. E aqui Marcos 10, né, que as virgens prudentes, elas se alentam, né, a saber qual é o verdadeiro caminho, né? Qual é o verdadeiro caminho? É entender as palavras de Jesus. Marcos 10:4, e eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e a repudiar. Por que ele permitiu Moisés? Por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração do homem. Aqui, glória a Deus. Aqui, 8. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração do homem. E em casa tornaram seus discípulos e interrogá-lo acerca disso. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Entendeu? Então, as 10 virgens prudentes é aquela que permanece na casa do Pai. Nós temos variedade de línguas porque não entendemos quem é o Pai. A variedade de língua sopra espírito, né? A variedade de língua ela sopra como ar que respiramos, para nos ademoestar e entender quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que habita entre os querubins, é aquele que fez a vontade do Pai. Jesus disse a seus discípulos que ele enviaria o Consolador para vos consolar. E eles receberam, né, através da obediência a Jesus. Jesus decide pregar o Evangelho, sair de dois em dois e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, assim diz o Senhor. Então, as virgens prudentes é aquela que permanece no lar. É aquela que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque ela veio para guardar o seu esposo, para demonstrar o seu esposo na sua morada, para ensinar os seus filhos a viver melhor. Por que nós caímos em contradições? Porque nós não entendemos quem é o nosso Pai, quem é a nossa mãe. Nós nos amamos, não amamos de coração. Nós necessitamos entender que amar a nossa mãe e o nosso pai, principalmente a mulher. Jesus aqui está falando, né, das virgens prudentes, que ensina as crianças a viver melhor, né? A experiência que eu tenho seria dedicar-se às crianças, para que as crianças tivessem uma vida harmonizada com a sua família, né? Jesus disse o que? Deus disse o que? O homem deixará o pai e a mãe anunciar a sua mulher, e esses serão uma só carne, um só corpo. Jesus não disse, o homem deixará a sua irmã. Ele não disse a sua irmã. Jesus não disse, o homem deixará o seu irmão. Não. Ele disse, o homem deixará o seu pai
e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Por que nós desfazemos da nossa família? Nós nos separamos. Por quê? Por falta de fé, por falta de entendimento da palavra. As famílias não podem se desfazer antes do tempo. Se você vê lá em Abraão, Isaac casou com 40 anos. Ele não saiu da presença do seu pai, porque esse é o pai e o filho. É o pai que casa o filho. Não pode sair da presença. Então a ordenança de Deus está sobre a minha vida, sobre os meus filhos. Eu não tive a perspectiva de vida de sair da casa do meu pai casada. Mas eu tenho esperança que meus filhos saiam da minha casa casados. Não porque eu sou boa, mas porque Deus uniu novamente. Deus permaneceu que eu unisse a meus filhos novamente, para que eles tivessem uma boa herança. É uma boa experiência diante do Senhor. Eu creio que a experiência deles será maior que a minha, porque a minha experiência é pequena e vã, mas a deles será maior do que a primeira. É assim que eu creio. Deus disse para mim: vai para uma terra onde emana leite e mel. Mas a experiência é grande para que vivamos em harmonia familiar. Jesus disse: quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do nosso Pai que está no céu é nós viver em união, é nós viver em harmonia familiar, dedicando a nossa vida na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu não conheço outra palavra, que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu não vim para desfazer os mandamentos, mas para cumpri-lo. O que é cumpri-lo? Está na presença do Deus. Quem é o Deus? Aquele que fez a tua morada. Onde é a tua morada? É na casa do Pai, é na casa do Filho, é na casa do Espírito Santo. Nós temos uma boa estrutura familiar. Nós entendemos quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, quem é aquele que virá para nos arrebatar, né? Para nos levar para o seu trono de glória. A nossa experiência é o casamento, é o Senhor Jesus. Ele disse que no começo não era assim, de separação. Por que que o homem deu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. Ele não instrui seu filho o caminho que deve andar. Aí o que acontece? Ele também endurece o seu coração. Daqui a pouco vem separação, vem divórcio, vem discursos, né? Nós não sabemos o que fazemos. Espírito Santo, venha nos ajudar a entender o que fazemos, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor. O teu querer neste dia, neste lar, nesta família. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem um versículo que fala aqui na Bíblia. Glória a Deus. Aqui em Apocalipse. Eu gostaria de ler muito, né? Aqui em Apocalipse 15. Que a minha estrutura familiar é muito boa, né? Nós temos dispersos. Às vezes nós se dispersamos e não entendemos e não sabemos o que fazemos muitas vezes. Mas o amor de Deus supera tudo, né? Quando você pensa que não, Deus chega. Oi,